Olá, eu sou Hacem, livro escrito pelo apóstolo Paulo ao seu verdadeiro filho na fé, como ele diz no capítulo 1, escrito a Tito. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Paulo escreve assim a Tito: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Eu não sei se você já ouviu falar dos olheiros, os olheiros daquelas pessoas, daqueles jovens que têm a habilidade. Os olheiros são aqueles caras que ficam nos subúrbios dos Estados Unidos, olhando aqueles meninos jogando basquete ou futebol. Eles estão de olho para perceber qual deles ali tem potencial para buscar e levar para as primeiras escolas de esporte, quer seja de basquete ou de futebol, enfim. Eles são chamados de olheiros, porque eles ficam de olho vendo qual garoto, qual garota tem um potencial, está se destacando ali para puxar e então fazer desses atuais jovens anônimos em celebridades do esporte. Michael Jordan, se eu não me engano, foi assim. Ele foi puxado e outros da NBA. Se eu não me engano, Neymar, enfim, da área do futebol eu não entendo tanto. Mas o que esse texto, Paulo, quer ensinar é exatamente isso. Deus, ele de uma forma maravilhosa, porque ele fez ainda de uma forma muito mais profunda, porque ele não viu em nós nenhum potencial. Ele foi um olheiro muito mais maravilhoso. Ele olhou para alguns que, pelo contrário, não se destacavam, mas era nada, nada como qualquer um ali. E ele olhou para mim, olhou para você, ele falou: eu quero você. Eu puxo você para te tornar o meu filho, para te tornar uma celebridade, para te tornar precioso, para te tornar do anonimato e te fazer alguém conhecido no mundo espiritual. Alguém da família de Deus, família do Pai, da minha família. É exatamente isso que ele está falando. Quando Paulo fala para Tito que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ele está dizendo que o favor imerecido de Deus, ele é algo tão maravilhoso que tem poder para salvar a humanidade. Ela traz salvação a todos. Nós sabemos que a graça de Deus manifestada ao homem é Cristo Jesus encarnado, a obra vicária que Cristo fez na cruz por nós. Essa obra tem poder para salvar todos. Mas Paulo está dizendo que, olha, Deus não está nos ensinando de que a salvação ela é universalista. Não, ela tem poder universal. Mas aqueles que entenderem e absorverem o que essa obra maravilhosa exige, esses terão a eficiência realizada no coração. A eficiência dessa obra que salva, que resgata, porque foi a graça de Deus manifestada. Então agora essa salvação vem para o meu coração e para aquele que entende. Como é que eu vou entender essa salvação? Quando eu vejo que ela educa, a compreensão dessa salvação graciosa, ela vai me educar. É uma educação graciosa de Deus. O Espírito vai me educar. Educar em quê? A renegar, a abandonar, a deixar de lado a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, quando eu entendo que Deus fez comigo como aqueles olheiros da NBA ou da FIFA, esses caras que ficam de olho em pessoas talentosas no anonimato, quando eu entendo que Deus fez isso comigo de forma espiritual, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como esses caras. Eu vou valorizar. Esses caras, quando eles são chamados, quando alguém chama do nada e fala: você tem potencial, eu vou investir em você. Você vai para a primeira fase, para a primeira escola, você vai fazer alguns treinamentos, algumas provas, algumas avaliações e o cara ali fica assim sem acreditar. Meu Deus, eu tenho potencial, vai, conta para a família. E o que ele vai fazer? Ele vai dar o melhor dele. Ele vai se dedicar.
E é isso que Deus espera de mim e de você. Eu estou aqui fazendo uma analogia, eu estou aqui fazendo uma ilustração para você entender que Deus, no seu olhar soberano, Ele viu você, mas Ele não te viu com nenhum talento. Ele não te viu com nada, porque se ele diz que a graça de Deus se manifestou, o favor imerecido, é porque você não merecia. Graça é favor imerecido. O olho de Deus olhou para mim e para você como alguém, como pessoas extremamente desprezíveis, insignificantes, carentes dele. Ou seja, será que eu e você não vamos fazer e não devemos fazer como esses, como é que fala? No primeiro momento, anônimos, você não vai abraçar essa oportunidade e dedicar a sua vida com todo esforço, com todo amor a esse Deus que te viu e que te chamou com cordas de amor? Não é maravilhoso isso? E como é que eu vou valorizar isso? Entendendo que essa graça que se manifestou a todos e que me deu salvação vai me educar, para que eu abandone a impiedade, a paixão mundana e viva de forma justa, piedosa e com sensatez. É isso que Paulo está dizendo. Tito, Paulo fez como aqueles caras que ficam olhando possíveis anônimos, pessoas anônimas com talento para puxar. E ele fez isso olhando para nós sem nenhum talento. E nós precisamos valorizar, abraçar. E nós demonstramos esse valor. E a obra de salvação acontece em nós dessa maneira. Quando eu e você entendemos que fomos educados para renegar toda impiedade e paixão mundana e vivermos de forma sensata, justa e piedosa. Pense nisso. Deus foi aquele olheiro que te viu sem nenhum talento, te amou, te chamou, te justificou, te adotou como filho, te santificou, está santificando no processo de santificação, para que um dia você esteja com Ele na glória, por meio da fé naquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Louvado seja Deus por isso. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Deus abençoe.